Serão abordados neste vídeo ataques do tipo Buffer Overflow. Na computação, buffer pode ser definido como uma área de memória de tamanho limitado em que dados são armazenados temporariamente. Sendo assim, Buffer Overflow é um estouro de buffer, uma tentativa de armazenar mais dados que o buffer pode comportar. Uma analogia que pode ser feita é a de um balde, que transborda quando se tenta adicionar uma quantidade de água maior que a capacidade. Algumas das possíveis consequências do ataque são variáveis manipulados indevidamente, execução do programa desviada indevidamente, dados corrompidos, travamento do programa e, em casos mais graves, a execução de código malicioso que tenha sido injetado. Aqui temos um exemplo, com 8 bytes reservados para o nome de usuário, 8 para a senha e 4 para determinar se o usuário obteve ou não autorização de acesso. Como os bytes referidos à senha são imediatamente seguidos pelos bytes referidos à autorização de acesso, caso o programa não verifique o tamanho da senha informada pelo usuário, uma senha suficientemente longa, mesmo que incorreta, pode acabar sobrescrevendo os bytes da autorização de acesso. Assim, o programa tem uma vulnerabilidade. Temos na tela um exemplo de código vulnerável em linguagem C. A função scanf não verifica automaticamente o tamanho dos dados recebidos, caso não seja especificado um tamanho máximo no formato. Já a função strcmp não faz verificação alguma. A seguir, uma demonstração do programa sendo executado, compilado pelo GCC. Como podemos perceber, mesmo errando as credenciais, o usuário obteve acesso. Portanto, o programa está vulnerável. Como podemos corrigir? No scanf, especificamos no primeiro parâmetro, o formato, o tamanho máximo da string a ser lida. Lembramos que a posição logo após o último caractere indica o fim. Por isso, o limite deve ser um caractere a menos que o número de bytes reservados na declaração. Quanto ao strcmp, substituímos pelo strncmp, que aceita um tamanho máximo como parâmetro. Segue uma demonstração do programa corrigido. Como vemos, a falha não ocorreu desta vez. Com isso, chegamos à moral da história. Todos os dados que entram no programa devem ser tratados como inseguros, a menos que se prove o contrário.